Olá, pessoal. Eu sou Fabiola Mendonça, repórter da revista Carta Capital. Estou aqui para entrevistar o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, ele que é do PSB e assumiu recentemente a presidência do Consórcio Nordeste. Governador, seja bem-vindo. Obrigada por aceitar conversar com Carta Capital. Obrigado, Fabiola, pelo convite. É uma honra estarmos aqui conversando com todos que nos assistem e que nos ouvem. Então, eu já queria começar perguntando sobre a sua atuação no Consórcio Nordeste, né? O senhor assumiu recentemente a presidência, né? Mais precisamente no dia 18 de janeiro, e eu queria saber se o senhor vai imprimir algum perfil na presidência do consórcio, se vai trazer alguma inovação em relação às gestões anteriores. Bom, a gente tem essa responsabilidade agora de continuar um trabalho, na verdade. O consórcio, desde 2019, ele foi formalmente constituído. Ele é fruto de um fórum que já existia, dos governadores do Nordeste, mas que a criação física do consórcio possibilitou atuarmos de maneira mais integrada nas discussões técnicas, realmente na busca de estarmos permanentemente vendo alternativas para a melhoria da nossa região e, principalmente, o que para nós é muito importante, que é a diminuição de desigualdades. O Rui Costa fez um trabalho muito importante na constituição do consórcio formal. Tivemos a oportunidade, em 2019, de visitarmos países da Europa, onde firmamos parcerias comerciais, inclusive parcerias que já deram frutos, principalmente na atração de investimentos de energia renovável. Posteriormente, a vinda do Wellington Dias, que também fez um trabalho muito importante no consórcio, um destaque principalmente para essa questão da pandemia, né? Foi um porta-voz importante não apenas dos governadores do Nordeste, mas também dos governadores do Brasil. Nesse período de vacinação também foi muito, muito importante a atuação do Wellington, que se somou realmente. O Rui e o Wellington fizeram um trabalho muito importante nessa questão da pandemia e que o Nordeste se destacou. Nós somos a região do Brasil com a menor taxa de mortalidade de Covid, e alguns estados têm as menores taxas do Brasil, consequentemente, no combate à pandemia. Isso também foi fruto dessa condição de diálogo, de constante troca de experiências, da criação de um comitê técnico de enfrentamento à Covid, de orientação. O Brasil viveu realmente pelo negacionismo do presidente da República e pelo atraso na tomada de providências do Ministério da Saúde. Então, nossa responsabilidade, assumindo agora o consórcio, nesse ano também tão desafiador, que é o ano de 2022, é de aproveitar as experiências já feitas, tanto nessa questão de atração de investimentos, como de integração. Temos 15 câmaras técnicas já instaladas, num total de 18. Pretendemos instalar todas as 18 agora em 2022. Eu quero ter condições, com essas câmaras técnicas, de termos um diagnóstico preciso da região, alternativas, proposições de atividades, proposições de cooperação, e que o Nordeste seja inserido como uma região que precisa de um olhar de atenção, mas que também tem muitas oportunidades, faz parte da solução do Brasil avançarmos no Nordeste. Então, a gente quer contribuir muito para o debate de 2022, apresentar propostas de um projeto para o futuro do Brasil, partindo também de contribuições do Nordeste, e que a gente tenha condições realmente de, a partir de 2023, a partir dessas contribuições que nós vamos fazer no consórcio, poder tirar muita coisa do papel e avançar principalmente na diminuição de desigualdades do Nordeste. O senhor citou aí as gestões do governador Rui Costa, do governador Wellington Dias, e citou também a questão do negacionismo do governo federal na condução da pandemia. Eu queria saber como é que o senhor pretende, né, na sua gestão, enfrentar esse negacionismo do governo Bolsonaro. Bom, a gente vai ter que continuar fazendo o que precisa ser feito. Nós pensamos muito diferente do presidente Bolsonaro, muito diferente do que o governo federal vem fazendo para o Brasil. Nós estamos vendo só retrocessos em áreas que vão dar muito trabalho para reconstruir mais na frente. Os estados e municípios foram fundamentais para o enfrentamento da pandemia, onde a gente podia ter salvo muitas vidas se a vacinação tivesse chegado mais rápido no âmbito do Brasil. E nós estamos ainda enfrentando uma Ômicron e precisamos enfrentar da forma certa, com ciência, e a população sabendo que precisa se vacinar, porque a forma de enfrentar a Ômicron é com vacinação. Então, a gente tem que combater o negacionismo fazendo com que a população entenda que precisa se vacinar, tomar mais doses de reforço,
se vacinar quem não se vacinou ainda, continuar com as medidas protetivas, medidas de distanciamento, usar máscara, isso é fundamental, e ouvir as autoridades estaduais e locais. E temos também que contribuir para o Brasil. Então, o Brasil não pode continuar com retrocessos na saúde, então temos que apresentar soluções para o pós-2022. Temos que reconstruir esse país na área da educação. A área da educação também, desde 2019, não apresentou nada, pelo contrário, a gente vai ter um trabalho muito difícil aí de tirar o atraso dessa ausência. Temos políticas sociais que estão paradas, temos muitos programas que ficaram pelo caminho por falta de determinação política do governo federal de fazer. Temos uma economia sem confiança, temos um desemprego em alta. Então, nós temos que pensar o Nordeste olhando o Brasil e planejando o futuro com saídas, com soluções. Nós temos muito o que contribuir para a geração de emprego e renda no Brasil, seja na questão da atração de investimentos para o Nordeste, investimentos, como eu falei, na energia renovável. O Nordeste tem potencial muito grande, seja na energia eólica, seja na energia solar. Nós temos um potencial turístico também fundamental para gerar emprego e renda no futuro. Nós temos produtividade hoje que nos coloca em condições de atração de indústrias. Nós temos polos de pesquisa, de ciência e de tecnologia que podem dar conta também de atração de soluções dentro da economia do conhecimento. Então, temos muito o que oferecer, muito o que cuidar, muito o que enfrentar em 2022, diante da paralisia do governo federal, de negacionismo e de ações em muitas áreas, e contribuir para esse debate, um debate que precisa ser muito transparente, muito verdadeiro, mostrando para a população brasileira que não dá para continuar mais 4 anos da forma que o Brasil vem sendo administrado, que a gente precisa mudar. Então, o Nordeste também está muito consciente do seu papel, do futuro que quer para o Brasil, a reconstrução que vai ser necessária e fundamental. Então, vamos contribuir com a verdade, contribuir com o trabalho, contribuir com sugestões, com ideias para um futuro melhor da nossa região e do nosso país. Ainda em relação à pandemia, dentro do consórcio Nordeste, e mesmo em Pernambuco, né, no governo de Pernambuco, existe alguma discussão para novas medidas restritivas e, de repente, até o lockdown? Bom, Fabíola, a gente tem trabalhado com muito pé no chão, dentro de uma realidade, observando realmente o que aconteceu nos outros países, o que aconteceu já em alguns estados de maneira mais forte. Então, o momento exige isso, exige a gente ter uma capacidade, primeiro, de atender quem está doente. Então, não apenas Pernambuco, mas, pelo que eu tenho conversado com os colegas do Nordeste, a ampliação de leitos hoje é uma realidade nos estados nordestinos. Nós voltamos a ampliar leitos de UTI, leitos de retaguarda, né, leitos de emergência. Aumento da capacidade de testagem também nós estamos colocando em funcionamento. Aqui em Pernambuco também estamos não apenas levando os testes aos municípios, né, fizemos uma compra de uma quantidade expressiva de testes, mais de 1 milhão de testes foram comprados aqui em Pernambuco, justamente para aumentar a capacidade de testagem dentro dos municípios, e com a regra básica, né? Testou positivo, está sem sintoma, vamos cumprir os 7 dias de quarentena. Está com algum sintoma, vamos ficar em casa aguardando também passar o período dos sintomas e também o período de carência. E temos observado que isso tem nos dado condições de enfrentamento sem uma pressão maior no sistema hospitalar em relação à Ômicron. Vamos aguardar ainda, porque ela está apenas no início, né? Mas estamos confiantes de que essas medidas protetivas não vão ser tomadas com os testes, com a garantia do atendimento e com as pessoas tendo consciência da necessidade de testou positivo, cumprir as orientações sanitárias, a gente não ter um pico maior de necessidade de fazermos restrições, principalmente na área econômica, né? Na área de fechar comércio, de fechar atividades econômicas. A gente tem procurado preservar, estamos mais focados em exigir a apresentação do passaporte vacinal em alguns estabelecimentos e, inclusive, a apresentação de testes de RT-PCR ou testes de antígeno para eventos que tenham mais pessoas. Então, esses cuidados têm possibilitado a gente ter condições de manter as coisas funcionando, mas também tendo cuidado em relação
à saúde das pessoas. E esperamos, efetivamente, que esse ciclo da Ômicron ela também tenha uma menor gravidade. Considerando que o senhor assumiu a presidência do consórcio agora há pouco, né, este mês, e se eu estiver enganado, o senhor me corrija, tem um mandato de 1 ano, né, na presidência do consórcio. Isso significa dizer que o senhor abriu mão de ser candidato a algum cargo nas eleições de outubro, já que o senhor acaba de assumir, porque em abril, né, quem for candidato vai precisar se afastar do cargo, né, e o senhor acaba de assumir a presidência do consórcio, ficaria muito pouco tempo. Então, eu queria saber se o senhor é candidato, e se é candidato a que cargo, e se o senhor for candidato, o senhor vai renunciar ao consórcio, se ele precisa renunciar ao consórcio. Veja, a gente precisaria renunciar ao consórcio. Lá atrás, quando nós fomos entrar nessa composição de eu assumir, havia essa possibilidade, mas hoje a gente já trabalha com a possibilidade que é a possibilidade, na verdade, mais forte, que há uma confluência entre as forças que nos apoiam aqui em Pernambuco, de a gente estender, na verdade, de estender não, de terminar o mandato que foi delegado pela população até 31 de dezembro. Então, nós estamos trabalhando com esse cenário de continuar e vai também ajudar não apenas Pernambuco nesse processo. A gente tem um ano muito importante de realizações aqui e de fechamento de ciclos, onde eu quero concluir como governador, e também ter essa honra também de presidir o consórcio ao longo de todo o ano de 2022. Então, nosso sentimento hoje, nosso desejo e o que a gente tem conversado com as forças políticas é de a gente fazer e continuar até 31 de dezembro, em que eu me sinto também muito honrado. Agora, uma honra dupla, porque vamos ter a possibilidade de governar nosso Estado e também presidir o consórcio ao longo do ano de 2022. Já que a gente entrou aí nesse assunto de política, o senhor é vice-presidente nacional do PSD, né, e está participando das negociações, das conversas, né, em torno de uma candidatura nacional de Lula, né, para presidente, e em alguns estados, né? Eu começo perguntando o que é que a gente pode já adiantar em relação à vinda de Alckmin para o PSD, se existe realmente alguma coisa mais de concreto, e quando será anunciado isso? Ele vindo, está garantida a vice de Lula? Bom, Fabíola, primeiro a gente tem um compromisso muito grande com o Brasil, né? O meu partido está acompanhando, como todos os brasileiros, os retrocessos que o Brasil vem passando, não apenas num aspecto político, mas principalmente no aspecto social, no aspecto econômico, no aspecto institucional. O Brasil vem andando para trás e retroagindo demais, e o Brasil não aguenta mais 4 anos sendo governado da forma que está. A miséria aumentando, a fome voltando, o desemprego nas alturas, o Brasil parado, sem política pública. O Brasil sempre teve dificuldade de pensar o médio e longo prazo. Hoje não consegue executar nem um curto prazo. Então, nós estamos muito preocupados com o Brasil. E a nossa responsabilidade como homem público, como cidadão, como dirigente partidário, é com o Brasil, primeiramente. Então, é uma discussão que eu sempre levo para o PSB. Primeiro, a gente tem que ajudar o Brasil a voltar para o caminho certo. E nós entendemos, nesse processo, que a candidatura e o apoio à candidatura do presidente Lula é fundamental para a gente finalizar e romper essa travessia de retrocessos que o Brasil vem passando. Com base nisso, se vêm as outras etapas. Qual é a melhor forma de ajudar o presidente Lula a governar o Brasil e a vencer as eleições? E nós entendemos que o partido está à disposição para receber quadros como o ex-governador Alckmin, que podem ajudar o partido a crescer, mas também podem ajudar colaborando numa possível chapa com o presidente Lula, se assim entender. O PSB não pleiteia cargos majoritários nacionais, não pleiteia a vice-presidência. No entanto, se houver esse interesse do presidente Lula em compor com o PSB e o PSB indicar o nome para vice-presidente, e se o Alckmin tiver filiado, até porque ele já foi convidado para se filiar ao PSB, se ele tiver filiado e também houver esse convite, evidentemente que o PSB não vai criar nenhum obstáculo. Pelo contrário, nós vamos colaborar da forma que for necessário para garantir a vitória do presidente Lula e para garantir a governabilidade necessária que ele vai precisar para reconstruir esse país. Então,
O PSB convidou o ex-governador Alckmin, colocou o partido à disposição dele e, com a filiação do Alckmin, também o quadro, o filiado Alckmin ao PSB também estará à disposição para composições nacionais, caso haja interesse de compor com o PSB para a indicação de companheiros de chapa do presidente Lula. Já que você falou de coligação aí, eu queria saber sua opinião em relação a uma possível federação, né, dos dois partidos, PT e PSB. Veja, a ideia de federação é uma ideia muito forte, que passa um sinal muito importante de unidade do campo progressista para o futuro do país. É uma composição nova, né, recém-aprovada pelo Congresso Nacional, que tem ainda muitas dúvidas de como é sua funcionalidade, mas o PSB, sim, tem interesse de fazer uma federação, mas, como toda coisa nova, precisa se discutir bem, para não haver dúvidas em relação a essa tomada de decisão, que é tão importante, porque a federação não pressupõe apenas disputar uma eleição. A federação pressupõe 4 anos juntos, ajudando não apenas nas eleições, mas também estando juntos na governabilidade e na apresentação de ideias. O partido, em princípio, tem simpatia, a bancada federal tem uma disposição majoritária de fazer uma federação dentro do campo progressista. Nós já teremos a primeira reunião dos partidos que podem compor uma federação, que é o PT, o PSB, o PCdoB e o PV. E, a partir dessas reuniões, nós vamos maturar tudo que é necessário para tomar uma decisão tão importante. Em princípio, os 4 partidos entendem que esse prazo estipulado pelo TSE ele precisa ser prorrogado, até porque a lei não estipulou esse prazo de fechamento de federações até o mês de março, então a gente entende que esse prazo seria até as convenções, então vai ser feito um recurso ao TSE, no seu instrumento jurídico adequado, justamente para prorrogar esse prazo e que os partidos também tenham condições de discutir com mais profundidade toda a necessidade que é de fazer uma federação. Tem estatuto novo, tem regras de governança, tem regras para as eleições, então é uma decisão que vai ser tomada no tempo certo e com muita maturidade. Não vai ser nosso objetivo é nos fortalecermos para vencermos as eleições. Se for via federação, vai ser via federação. Se não for via federação, nós também não vamos deixar de apoiar a candidatura que nós entendemos como apropriada para tirar o Brasil desse retrocesso que é do presidente Lula. O senhor falou aí dos 4 anos da federação, que é o tempo, né, que precisa estar coligada. Esse tempo passa pelas eleições municipais, né, de 24. O PSB vai colocar algumas condições em relação às eleições municipais? Não vamos colocar condições. Nós vamos tentar pactuar regras claras, principalmente nos períodos de eleição. Evidentemente que isso é muito importante, porque tem determinados estados onde há uma predominância, por exemplo, do PSB, Pernambuco. Então, evidentemente que diversos atores políticos do PSB vão querer ter uma regra muito clara de como será essa questão no momento de escolha, caso estejamos federados, seja com o PT, com o PCdoB, com o PV, na hora de se decidir as candidaturas e os processos de reeleição. Então, isso tem que ser discutido antes, para que não haja dúvida, para que as pessoas saibam que, estando numa federação, a governança será dessa forma, os critérios vão ser dessa forma. Então, essas reuniões preparatórias, elas também servem para isso, para a gente tirar todas essas dúvidas e definir um cronograma de governança, de operação de uma federação, respeitando a identidade de cada partido, mas também sabendo que, caso seja concretizada uma federação, ela vai ter que funcionar dessa forma e a gente vai ter que respeitar a forma que for decidido para a melhor harmonia também desses partidos, caso a federação aconteça. Governador, na semana passada, o senhor participou de uma reunião com o seu partido e a presidente do PT, né, deputada Gleisi Hoffmann. E nessa reunião, um dos encaminhamentos é que os acordos iriam passar também pelos estados e Pernambuco seria o primeiro, né? A gente já pode concluir que em Pernambuco está mais fácil de chegar a um acordo, já que ele vai ser o primeiro, vai ser mais tranquilo aqui o acordo entre PSB e PT. E se o nome de Danilo Cabral é um nome mais forte, né, do partido para disputar o governo do estado, ou do também deputado Tadeu Alencar e o ex-prefeito Geraldo Júlio, também continuam sendo cotados.
Bom, Fabiola, a gente tem realmente esse entendimento de fazer as discussões das nossas alianças, seja com o PT, seja com outros partidos, de maneira muito, mas muito franca, verdadeira, transparente, e que as pactuações cumpram um rito no âmbito, principalmente em ano eleitoral, onde a gente precisa estar realmente com o olhar muito certo do que precisamos fazer. O importante, o ponto principal do processo é o apoio ao presidente Lula, que a gente possa realmente vencer as eleições e trazer o Brasil para um novo caminho, um caminho onde possamos realmente recuperar e melhorar a vida do nosso povo. E, evidentemente, vamos trabalhar nos estados para garantir a vitória do presidente Lula. E se pactou isso. Então, vamos começar essas reuniões locais. Pernambuco é um desses estados que a gente vai começar essas discussões. Há um indicativo nosso de apresentação de uma candidatura ao governo do estado. Trabalhado e conversado com uma frente muito grande aqui em Pernambuco para a apresentação de um nome para a nossa associação, que seja um nome da política, né? Um nome que defenda a política e, ao mesmo tempo, tenha condições de unidade e de continuidade dos programas administrativos e de gestão que Pernambuco vem implantando desde Eduardo Campos, né? Nós temos programas que são referência hoje no Brasil, inclusive Pernambuco vai ser o primeiro estado agora em 2022 a universalizar o ensino de tempo integral. Então, são políticas como essa que eu quero também amarrar como valores fundamentais e importantes para a apresentação do nosso candidato. Então, nós estamos trabalhando o nome da política do PSB para apresentar como candidato ao governo do estado. Estamos em fase de discussões com os partidos, nós não vamos decidir isso sozinho, nós vamos discutir isso com os partidos da Frente Popular e queremos competir numa grande composição, uma composição que a gente possa garantir a nossa sucessão aqui em Pernambuco com a participação do Partido dos Trabalhadores e também possa ajudar nacionalmente a eleição do presidente Lula. Então, Pernambuco foi escolhido para ser o primeiro estado a iniciar essas reuniões, diante dessa maneira muito transparente que a gente tem conduzido, que a gente tem tratado com o PT e com os partidos aliados em torno desse tema. Então, compor em todos os estados, compor de uma forma onde todos se sintam participando desse processo, onde todos se sintam atores importantes e que todos possam estar muito unidos em torno do desejo maior, que é mudar o Brasil. Então, é também uma oportunidade para nós muito clara de fazer com que as coisas se harmonizem de maneira mais rápida, e Pernambuco está à disposição para contribuir nessa harmonização, e essa reunião é fruto também desses entendimentos que nós já vemos tendo e que pode ajudar muito no processo nacional também. Governador, outro estado que também tem dado muito o que falar é São Paulo, né? Que o PT tem Fernando Haddad, que está liderando as pesquisas, e do PSB, o ex-governador Márcio França, né? É um nome que está sendo defendido pelo partido. Qual é a tendência, né, de aliança em São Paulo? Como é que o PSB está fechando essa aliança? Veja, Fabiola, o que eu tenho participado das discussões, tanto com o PT quanto internas dentro do PSB, é que há uma disposição muito clara nossa de buscar composições, onde for possível fazer as composições. Agora, isso com diálogo, sentando na mesa e tendo um processo de transparência muito grande em relação a essas definições, para que todos possam participar desse processo de deliberação. Então, a partir de impasses, isso é natural no processo, nós temos 27 estados, não é uma coisa simples. Há um desejo claro do Márcio França de ser candidato, há um desejo claro do Fernando Haddad de ser candidato a São Paulo. No meu entendimento, são disposições legítimas de ambos. O Haddad, por tudo que representa para São Paulo, pela força do Partido dos Trabalhadores, tem sua legitimidade. O Márcio França foi governador, é bem avaliado também nas pesquisas, então os dois têm a legitimidade necessária para pleitear. E a gente, dentro desse processo de construção nacional que a gente quer fazer, de aliança, de apoio ao presidente Lula, a gente vai ter que também ter essa capacidade de superação de possíveis divergências no âmbito local. A questão local não pode superar a questão nacional, é isso que eu venho pregando internamente no nosso partido. E acho muito válido essas discussões agora setoriais, discussão por Estado, justamente porque no âmbito nacional de apoio a gente está caminhando bem. Vamos iniciar essas discussões sobre federação. E vai ficar faltando essas composições Estado por Estado. Então,
chegou o momento agora, vai começar com Pernambuco, de discutirmos estado por estado. E vamos trabalhar para que, no momento que essa discussão sobre São Paulo acontecer, onde se sentar na mesa tanto o Fernando Haddad, quanto o Márcio França, quanto as lideranças nacionais do PSB, seja possível chegarmos a um entendimento que seja melhor para o Brasil, que seja bom para São Paulo, que seja importante para vencermos as eleições também em São Paulo. Então, eu acho que é um processo de construção que a gente tem que ter essa capacidade e que o PSB está com uma disposição muito clara, muito orgânica, muito determinada de buscar contribuir com esse entendimento, e a gente vê também por parte do Partido dos Trabalhadores esse mesmo sentimento. Então, vamos com certeza resolver. Não é fácil, mas vai ter que se chegar a uma construção pelo bem do Brasil, pelo bem de São Paulo, pelo bem das forças progressistas. Ok, governador, já caminhando para o final, eu queria ouvir sua opinião sobre o cenário eleitoral de uma forma mais ampla, né? Eu queria saber sua opinião sobre qual discurso a centro-esquerda deveria implantar nas eleições desse ano, que erros não podem ser repetidos em relação às eleições de 2018 e o que o senhor acha viável um nome de terceira via nessa altura do campeonato. Primeiro, eu acho que a gente tem que ter consciência do momento que o Brasil vive, das fragilidades que o Brasil vive, dos retrocessos que o nosso país está atravessando em todas as áreas, a quebra, inclusive, da confiança internacional. Hoje o Brasil não é mais um país sendo ouvido internacionalmente, é um país que está perdendo gradativamente o respeito e precisa realmente recuperar tanto a credibilidade internacional e, principalmente, apresentar propostas de reconstrução para o futuro. Então, o campo progressista e centro-esquerda tem que fazer uma discussão muito séria sobre o futuro. A gente não pode mais dizer que foi errado isso, aquilo outro. Está tudo errado. No momento está tudo errado. Então, a gente precisa olhar para o futuro, precisa apresentar soluções de reconstrução para o futuro. A gente precisa botar a educação num caminho e vai demorar, porque um ano perdido de educação custa alguns anos de recuperação, quanto mais 4 anos perdidos como nós estamos vivendo. O olhar da saúde pública, a pandemia está mostrando que precisa avançar muito para a gente se preparar para um futuro onde a gente possa cada vez mais salvar vidas e garantir saúde de qualidade. O Brasil precisa gerar emprego, precisa gerar renda, o Brasil precisa proteger seu meio ambiente. O Brasil tem uma responsabilidade muito grande com políticas de sustentabilidade para o futuro. O Brasil tem uma camada da população que está na extrema pobreza, que está na pobreza, que precisa ser olhada. Elas não podem ficar esquecidas, elas precisam ser trazidas, recuperadas, ser dado dignidade, ser dado cidadania, ser dado capacidade de sonhar para o povo brasileiro. Então, temos uma reconstrução muito grande para fazer. Então, isso vai exigir uma capacidade do nosso candidato, do presidente Lula, de apresentar e apontar esperança para o futuro, de como vai reconstruir esse Brasil para o futuro. Evidentemente que sua experiência do passado, o que ele fez como presidente, vai ajudar muito para as pessoas saberem que ele está falando coisas factíveis, coisas possíveis de acontecer, como já foram vistas no passado. Mas a gente tem que olhar para o futuro. E eu não enxergo, efetivamente, hoje, quem tenha condições de recuperar o Brasil, de trazer credibilidade, que não seja a candidatura do presidente Lula. Vejo um perigo muito grande caso haja uma reeleição do presidente Bolsonaro. A gente vai trabalhar para ela não acontecer. E não vejo nenhuma outra força do campo progressista que não seja o presidente Lula, de apresentar ideias consistentes para a recuperação do Brasil. Nem acredito numa terceira via, não vejo a terceira via hoje nem apresentando nada que possa também ajudar o Brasil a se recuperar. Então, vamos trabalhar com muito afinco para o futuro do Brasil. Destruir é muito fácil, é muito rápido, e a gente está vendo isso com esse governo atual. Então, a gente tem que se preparar para uma reconstrução que vai ser trabalhosa, que não vai ser fácil, mas que tem que ser feita e que pode ser feita e que a gente tem a expectativa de poder contribuir para isso a partir de 2023.